Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas. Na nossa aula de hoje nós continuamos falando a respeito das civilizações antigas. Especificamente nessa aula nós vamos falar a respeito da Palestina e dos hebreus. O povo hebreu, ou hebraico, também conhecidos como israelitas ou judeus, faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Destacam-se também na civilização antiga os persas e os fenícios. Fenícios que nós exploramos bastante, na aula passada. A origem do povo hebreu. Esse povo que inicialmente vivia na Mesopotâmia era um povo nômade e vivia em busca de solo favorável para a criação do seu gado. Por volta de 2000 a.C., foram para a Palestina, a atual Israel, por orientação de Abraão, em busca da terra prometida de Canaã. Anos depois, em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito, onde, passado algum tempo, começaram a ser escravizados, sendo libertados da escravidão por Moisés no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre uma passagem e divide o mar para que os hebreus fujam de regresso à Palestina. Então esse episódio que a gente muito conhece, Moisés levando, o povo hebreu, atravessando o Mar Vermelho e voltando para o território da Palestina. No Antigo Testamento da Bíblia há muitos relatos sobre esse povo da antiguidade, de origem semita. Veja o trecho do livro de Êxodo sobre a travessia. Então, em Êxodo 14, 21 a 23, nós temos: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Economia. Enquanto dedicavam-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade, mas de regresso à Palestina, passou a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, se tornando assim um povo sedentário. Na religião, o judaísmo é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, escritos por Deus nas tábuas da lei e entregues a Moisés no Monte Sinai. A sociedade. A governação do povo hebreu passou por 3 períodos: patriarcas, seguidamente juízes e finalmente reis. Então, patriarcas, juízes e reis. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Os juízes, Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E os reis, Saul, Davi e Salomão. Após a morte do rei Salomão e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social, oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em 2 reinos, formadas por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e pelos babilônios, respectivamente. Data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se. É a conhecida diáspora judaica. A herança cultural. Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, sim, se a gente for verificar, Jesus Cristo era um judeu, viveu como judeu, seguia as leis judaicas. Então, a partir dos judeus, nós temos Jesus Cristo como quem dá início, ao cristianismo. A civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, deles sobrando apenas um muro, o qual atualmente é conhecido como o Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade. Ampliando os conhecimentos sobre os povos da antiguidade,
do Oriente e da Ásia, não deixe de assistir aos vídeos e acessar os conteúdos na próxima página. Então, aqui, antes de dar continuidade, peço a vocês, dar um pause no vídeo aqui na nossa aula e deem continuidade com esses pequenos vídeos aqui sobre os povos persas, sobre os povos do Japão antigo, sobre os povos da China antiga, sobre os povos da Índia antiga e sobre civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas. Então, ao tempo da nossa aula, serão acrescentados aí esses 5 anexos, tá, para vocês assistirem. Antiguidade americana. Primeiros povos da América. Os primeiros povos da América se referem àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu. Também são chamados de pré-colombianos, pois são situados no período anterior ao desembarque de Cristóvão Colombo, em 1492. Exemplos de povos pré-colombianos são os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, chauís, navarros, inuites e muitos outros. Então aqui, inclusive, a gente tem alguns povos da América, que ocupavam o território brasileiro. Então, guaranis, tupinambás, tupis, eram povos da América, que ocupavam o território americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Lembrando que, a nível de América, Cristóvão Colombo, digamos que no linguajar europeu, vai colocar a América no mapa para os europeus. E é claro, no território brasileiro nós temos Pedro Álvares Cabral, já em 1500, 22 de abril de 1500, tendo contato com esses povos aqui, guaranis, tupinambás e tupis, no território brasileiro. Tá? E aí, ao invés de Cristóvão Colombo, nós temos, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil, certo? Características dos primeiros povos da América. Os primeiros povos da América eram nômades, caçadores e coletores. Segundo os estudos arqueológicos, suas características físicas têm traços semelhantes aos dos povos da África, Austrália e de povos mongóis. Essa teoria é apoiada por pesquisas genéticas que apontam um paralelo entre o DNA dos indígenas americanos e dos povos citados. Esses povos caçavam como mastodontes, preguiça gigante, tigre-dente-sabre e o tatu gigante. O extrativismo, contudo, não era a única maneira de subsistência dos povos. Há 7.000 anos, as nações americanas já dominavam a agricultura e plantavam abóbora, batata, milho, feijão e mandioca. Da mesma forma, domesticaram pequenos animais. O continente americano estava inteiramente povoado na época da chegada de Cristóvão Colombo, além de coletores divididos em vários povos e espalhados por todo o continente. Havia civilizações organizadas em imponentes impérios, como é o caso dos maias, dos astecas e dos incas. Essas civilizações não eram melhores nem piores que os europeus em muitos aspectos, mas tinham ritos e sacrifícios extremamente chocantes para os europeus. O choque cultural, que existia. Então, dando diferença aí a esses povos. Do mesmo modo, havia costumes da Europa que pareciam estranhos aos nativos. O problema foi a força desproporcional que foi usada pelos europeus ao invadir a América, fazendo desaparecer povos inteiros. Então, genocídio, de vários povos. Lembrando também que essa é uma das principais desvantagens dos povos americanos. Esses povos estavam em desvantagem quando a gente fala da questão bélica. Então, os armamentos europeus já eram mais modernos em comparação com o avanço militar dos americanos. Então, isso deu uma vantagem aos europeus quando chegaram ao continente americano. Uma vantagem na hora dessas disputas militares, já que suas armas eram mais modernas, mais avançadas. Tá? E esse foi o quesito que fez com que os europeus tivessem um maior domínio na nossa região. Já na região da América, no continente americano.
Em outros quesitos, como a gente está observando aqui, existiam até semelhanças entre eles, existiam ali grandes impérios, existiam técnicas, né, da arquitetura, uma cultura evoluída, avançada em vários aspectos, mas a questão bélica foi a que mais pesou nesse contato entre americanos e europeus. Civilizações da América Central. Na região que compreende a América Central, do México até a Costa Rica, vivia um conjunto de sociedades estratificadas, com um complexo sistema de exploração agrário, e que compartilhavam crenças, tecnologia, a arte e a arquitetura. As estimativas arqueológicas apontam que o desenvolvimento da complexidade dessas culturas tenha começado entre 1800 a.C. e 300 a.C. Sua tecnologia permitiu a construção de templos e a realização de pesquisas nas áreas de astronomia, medicina, escrita, artes plásticas, engenharia, arquitetura e matemática. As cidades eram importantes centros de comércio na região, hoje ocupada pelo México. Essas civilizações foram praticamente extintas pelos povos colonizadores, e o que sobrou foram evidências históricas de sua organização e modo de vida. Os astecas viveram na região que hoje corresponde ao México. Tinham uma organização rígida, extremamente estratificada, com um imperador que era considerado uma semidivindade e chefe do exército. Era um povo guerreiro que viveu seu apogeu entre os séculos XV e XVI. No entanto, não se descuidaram da agricultura. Deste modo, desenvolveram o cultivo através de plataformas a fim de aproveitar ao máximo o espaço e terras agricultáveis. O Império Azteca era formado por quase 500 cidades, num delicado equilíbrio de alianças e rivalidades. O navegador Hernán Cortés aproveitou-se dessa situação para conquistá-los. Então é como se fossem cidades-estados e elas existiam entre elas algumas rivalidades. Os espanhóis, aqui com a presença do Hernán Cortés, aproveitou dessas rivalidades que existiram e a partir delas ele se junta com povos, com parte desses povos que eram considerados como inimigos e acaba contribuindo nessa rivalidade interna para a destruição também desse povo. Os maias, aqui a gente tem uma fotografia mostrando a pirâmide de Chichén Itzá, onde os maias realizavam sacrifícios aos seus deuses. Observem as esculturas em volta do complexo. Os maias viviam na região que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e Península de Yucatán. Formavam um conglomerado de cidades-estados que estavam em constantes guerras entre si. Quando os colonizadores chegaram, havia pelo menos 6 milhões de maias na região que foram dizimados. Eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de arte em materiais duros como jade. Avançaram os cálculos matemáticos e possuíam um calendário com 365 dias do ano. Igualmente, levantaram grandes pirâmides, muitas das quais podem ser visitadas até hoje. Era um povo politeísta e ofereciam sacrifícios humanos e de animais aos deuses. Assim como a religiosidade medieval estimulava práticas de jejum e autoflagelação, os maias também incluíam o autossacrifício e ofereciam seu próprio sangue aos deuses. Civilizações da América do Sul, mais próximo de nós aqui agora. A América do Sul estava povoada por várias tribos que se organizavam de maneira distinta. Temos a civilização Inca, que se estendeu seguindo a Cordilheira dos Andes, bem como os Mapuches no sul do Chile e da Argentina. Igualmente, o futuro território brasileiro estava ocupado com dezenas de povos, como os Tupis, os Tamoios, Aimorés, Tupiniquins, Guaranis e muitos outros que foram perdendo seu espaço à medida que avançava a colonização portuguesa, a exemplo dos povos goiáses daqui da nossa região, do nosso estado de Goiás. Os povos incas habitaram o Equador, o sul da Colômbia, o Peru e a Bolívia. Ao menos 700 idiomas eram falados no Império Inca, que, como os demais, foi conquistado e destruído pelos espanhóis.
Embora não dominassem a escrita, este povo criou um sistema de contagem, o quipo, e o aplicavam para a cobrança de impostos, além de terem desenvolvido um método de cálculo que utilizava um instrumento semelhante ao ábaco. Consideravam-se filhos do sol, eram politeístas e tinham o seu chefe Inca adorado como um deus. As famílias deveriam entregar ao menos uma filha para servir ao Inca por certo período de tempo. Então aqui nós temos povos indígenas no Brasil. Aqui é mamelucos conduzindo prisioneiros indígenas, obra de Jean-Baptiste Debret. Então aqui uma pintura, né, um quadro que recebeu esse nome dos prisioneiros. Região que hoje é ocupada pelo Brasil era habitada por cerca de 4 milhões de indígenas quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria era constituída por coletores e caçadores. Hoje, mesmo após a redução do território indígena, há 240 povos indígenas do Brasil, que falam até 150 dialetos. As principais causas da redução da população foram a pressão colonizadora e as doenças trazidas pelos portugueses. Então aqui nós temos inclusive um hiperlink, tá, para você acessar a esse respeito da redução da pressão, né, colonizadora, e as doenças foram trazidas por esses portugueses. Os remanescentes de povos indígenas brasileiros ainda vivem em constante disputa por território e são alvo de doenças e vivem, a maioria, em extrema pobreza. Entre esses povos está o Guarani Kaiowá, que vive na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O assassinato de líderes indígenas e a ocupação de terras são constantemente divulgados pela mídia. E aí a gente tem aqui um outro link para vocês acessarem. Então, o Atlas Histórico do Brasil, Atlas mostrando aí revolta da Chibata, logo após assumir a presidência da República, Marechal Hermes da Fonseca enfrentou entre 22 e 27 de novembro de 1910 essa revolta. Civilizações da América do Norte. Aqui o aspecto do interior de uma tenda da tribo Apache. Os primeiros assentamentos humanos da América estão registrados no atual Alasca, Estados Unidos. Ali, o povo Inuit ocupou áreas do Canadá e Groenlândia. A chegada dos europeus, os povos nativos da América do Norte eram tribos de comportamentos seminômades, além de caçadores-coletores, e outros eram povos sedentários que viviam da antiga atividade agrícola. Entre eles estão incluídos os Apache, os Sauí, os Navajos, os Creek, os Cherokee, os Sioux e outros muitos. Sua religiosidade era politeísta, com o culto especial ao espírito dos antepassados e animais. No entanto, em algumas tribos se registra o culto teísta, onde havia uma entidade maior que as outras. De todas as formas, os indígenas americanos tinham uma cosmovisão peculiar, onde os humanos, a Mãe Terra e o Pai Céu são apenas um. Com a marcha para o oeste, os indígenas foram expulsos sistematicamente das suas terras, morriam nos campos de batalha, de doenças e também de fome, pois com a ocupação da terra, os animais foram se extinguindo. Os primeiros assentamentos humanos da América estão registrados no atual Alasca. Então aqui nós temos essa ocupação, né, no território da América do Norte. A indústria cinematográfica americana transformou a colonização em direção ao Pacífico como um evento espetacular, onde os indígenas eram tratados de forma estereotipada e violenta. Entre os últimos acontecimentos está o massacre dos Sioux. Em 1890, quando a cavalaria dos Estados Unidos executou 150 indígenas, entre homens, mulheres e crianças, os corpos foram jogados em uma cova coletiva. E aqui a gente tem alguns links para você ampliar o seu conhecimento. E aí nós nos preparamos para a nossa próxima aula. Eu deixo aqui alguns textos no final do nosso slide sobre a Antiguidade Clássica para que vocês deem uma observada e a gente possa trabalhar um pouco em outras aulas, certo? Vou ficando por aqui, tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!